terminar de colocar o vídeo aqui para vocês, mas vocês sabem, né? É aquele esqueminha aí das políticas. Então já amassa o dedão no like, deixa aí o seu comentário o que vocês acharam desse jogo do Galo. Foi superior, poderia ter saído com a vitória. É um outro Atlético, né? Quando tá com o time titular, o Galo consegue jogar, então vai ter que rever algumas coisas para a próxima temporada, porque todo ano vamos ter convocação, não vamos ter Copa América todo ano, mas vamos ter convocação, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E se os dirigentes, se todo mundo lá concorda em disputar ou só Copas ou só Campeonato Brasileiro, aí já é outra coisa, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos assistir mais um vídeo. Um resultado normal. Ô, Valu, o Matheus Pereira, logo depois da partida, ele falou a respeito de que faltou coragem. Boa tarde para você. Você concorda com essa colocação do próprio Matheus Pereira, que em alguns momentos faltou um pouco de ser mais audacioso à equipe do Cruzeiro? Ô, Elton, boa tarde para você e para os amigos. Eu acho que é um discurso acalorado de jogador que queria muito vencer o jogo. E é bom o cruzeirense ver esse tipo de discurso após o empate, porque durante muitos anos o cruzeirense foi obrigado, por conta da condição do time nos torneios que disputou, enfim, 3 anos de Série B, a se contentar com muito pouco. Então, eu particularmente gosto e acho que quando ele fala a respeito do termo coragem, é muito mais uma frustração de não ter conseguido alcançar um resultado melhor. Eu vi um jogo bem diferente do Rodrigo Genta e tanto do Rep também. Eu acho que o Atlético, no segundo tempo, teve mais controle da partida. Ele teve mais controle. Não vejo um domínio amplo do Atlético. Acho que se tivesse feito realmente, o Atlético mereceu mais a vitória, ele teria construído o suficiente para realmente chegar num gol. Acho que levou um pouco de azar num lance até do segundo tempo, onde o Zaratio acaba tirando um hipotético gol do Batalha. Seria uma defesa para o Castro fazer muito difícil. No primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou bastante, fazendo aquilo que costuma fazer o time do Seabra, conseguindo retomar, inclusive, a bola no campo de ataque. O Barreal não foi bem nas 2 oportunidades. Na segunda metade do segundo tempo, o Atlético equilibra as ações. O Scarpa, para mim, foi o melhor jogador pelo lado do Atlético, no lado individual. Eu destacaria pelo lado do Cruzeiro o sistema defensivo. Então, acho que um empate, olhando para o campeonato, foi melhor para o Cruzeiro. O Cruzeiro se manteve no G6, tem a oportunidade de voltar a vencer o Vitória. Lembrando, a vez que o Cruzeiro ficou 2 jogos sem vencer no campeonato, contra Flamengo e Criciúma, quando ele foi derrotado, na sequência vem um jogo em casa, outro jogo em casa e depois fora. Agora será diferente. Ele terá 2 jogos fora e um em casa. E o Atlético ainda fica um pouco distante do G6, já que o 6º colocado é exatamente o Cruzeiro. Ele fica ali a 7 pontos. Eu gostei do jogo. Acho que estão exigindo demais para os padrões do futebol brasileiro. E é isso. Acho que foi uma medição realmente grande de forças dessas equipes no sábado. E aí, Gabriel? Só um minutinho. A única coisa que ele discorda é que ele gostou do jogo e a gente não gostou do jogo. Mas da forma que foi o jogo, nós falamos igual. Ó, é só pra ter o prazer de discordar. Não, mas peraí, peraí. É só, ele falou a mesma coisa que a gente falou. Pode falar, teve Gabriel. Isso, Boa teve tarde aquilo, a todos, teve boa aquilo tarde, outro. Feijão, Eu pai, gostei, te amo. a gente não. Cara, o jogo foi bom, Rodrigo Genta. Boa tarde pra você. Foi como bom pra fofo. você, pra Não, mim foi foi. bom. Foi um bom jogo de assistir, cara. Por quê? Porque a gente gosta de exaltar muito outros confrontos. Por exemplo, Abel Ferreira. O que o Abel Ferreira faz quando ele vai para um jogo? Ele anula o adversário. Não, ele nem sempre se propõe a jogar. Ele se propõe a anular o adversário. E o Gabriel Milito teve uma boa ideia, né? De colocar 3 volantes ali no meio de campo, ajudou a construir. E nisso o Atlético teve mais posse de bola, 65%. E por isso ajudou também a construir e a controlar um adversário que, querendo ou não, vinha num momento muito bom no Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Atlético demonstraram talvez uma certa fraqueza do Fernando Seabra no esquema de jogo dele. E ainda mais tendo maneiras diferentes, porque o Fortaleza marcou um bloco médio e o Gabriel Milito teve até um certo sucesso marcando um bloco alto. Então, a gente quer muito ver como é que o Seabra volta dessa. Mas... Não é isso. É porque essa questão de jogo bom ou jogo ruim vai de acordo com o que a gente espera, com a expectativa. É muito pessoal. Pra gente... Peraí, porque ficou um empate aqui, né? A turma do jogo ruim e a turma do jogo bom. Médio. HG, meu querido!
Vem pra cá pra me ajudar, por favor. Eu preciso da sua palavra. Você falando a respeito do clássico. Porque para Rap e Genta o jogo foi ruim. Para o Valu e o nosso querido Gabriel Marques, o jogo foi bom. E para você, HG, faça o seu relato sobre esse empate entre Cruzeiro e Atlético. Boa tarde. Oi, Eltinho, boa tarde a todos. O 0x0 em geral é sempre uma desgraça, né? É uma merda. Então, assim, você pega um jogo com a qualidade que o Cruzeiro tem e com a boa campanha que vem fazendo. Do outro lado, você pega um time que está conseguindo, pelo menos, e aí eu reconhecendo toda a limitação do adversário, melhorou contra o CRB e melhorou contra o Cruzeiro. Mas um jogo, diante de tudo, de toda a atmosfera que nós observamos, o resultado foi uma porcaria, né? Agora, eu só discordo, e eu acho até que eu não fui tão claro assim, num vídeo que eu gravei e coloquei no meu Instagram lá, sobre o Atlético, para mim, ter merecido a vitória. Porque além de controlar o jogo, eliminou completamente as possibilidades do Cruzeiro. O Matheus Pereira teve uma bola, meteu o Arthur Gomes ali na cara do gol, e aí aquela bola aí que o Everson defendeu, ela bateu na trave, e aí o Cruzeiro não converteu. Mas o Matheus Pereira não jogou, e a gente falava de um 10 que hoje é o melhor em atividade no país. O William não conseguiu jogar. Do outro lado nós temos, por exemplo, o Matheus Henrique, aliás, ainda sobre o Cruzeiro, também não conseguiu jogar. Então a gente pega Matheus Henrique, Matheus Pereira e William, que são 3 jogadores referenciais do Cruzeiro. O Milito conseguiu segurar esses caras. O Milito conseguiu amarrar o jogo. E amarrando o jogo, acreditando na qualidade dos seus homens de frente, ele poderia ter vencido. Mas aí o que o Atlético criou, o Cássio foi lá e fechou o gol. De certa forma, o que eu acho que o resultado foi uma porcaria. O jogo, eu já vi pelo menos uns 50 jogos entre Atlético e Cruzeiro melhores que esse aí. Acho que o grande problema foi o placar. Agora, o Atlético, para mim, foi, eu não vou dizer discretamente, ligeiramente melhor, não, mas foi melhor que o Cruzeiro, quando eu esperava que fosse acontecer exatamente o contrário. Porque jogando em casa, batendo recorde com torcida no estádio, a festa que foi, o momento do Cruzeiro, o time que o Cruzeiro tem e ainda reforçado, diante de tudo isso, eu esperava um Cruzeiro bem diferente do que eu assisti no jogo. E o Atlético, o que me chamou a atenção foi que defensivamente o Atlético foi muito inteiro no jogo, porque pegou um adversário de muita qualidade. Então, eu acho que o Atlético, para mim, mereceu até uma sorte melhor do que simplesmente um empate. O que não dá é você dizer que o Atlético controlou o jogo, o Atlético chegou mais e você dizer que o empate ficou justo. Isso não é inaceitável. Ô, HG, eu quero te fazer mais uma pergunta. Qual o mérito do Milito no Clássico, levando em conta que ele vinha sendo muito questionado por, às vezes, não mudar a forma do Atlético jogar? E quando saiu a escalação, foi uma mudança clara. E se viu ela efetivamente em campo. Como que você relata essas mudanças que ele fez e a importância disso pro elenco? Que a gente especula muito em cima das escalações, que a gente especula muito em cima das nossas vontades. Eu não vou falar das nossas não, tá? Eu vou falar por mim, cada um que fale por si próprio. Então é o seguinte, ou por si. Falando por mim, especulo muito em cima de escalação. Quando saiu a escalação, eu conversando com alguns colegas, falei, olha, tá chamando o Cruzeiro para cima e é um risco, é o que a gente falava antes do jogo, é um risco imensurável, e não foi o que aconteceu. Foi um Atlético muito seguro, controlando o jogo, sem apavoramento, pegava a bola, quando estava difícil para entrar, girava, voltava no Everson, girava no campo de defesa, esperava abrir espaço, saía só na boa. É isso que o torcedor também espera. O galo doido é bom em algumas circunstâncias. Não dá para meter o galo doido toda a rodada. Contra o Cruzeiro, se fosse o galo doido aí, ia ceder espaço e aí o risco era muito grande. Então, no frigir dos ovos, méritos totais ao Milito,
que amarrou um baita time, amarrou um time que na parte organizacional é melhor do que o Atlético, ele amarrou esse time, então méritos totais a ele. E outra coisa, ele bancou uma escalação que se você perguntasse para 100% de torcedores, de colegas da imprensa, os 100% montariam um time diferente. Ele bancou e quase que ganha o jogo, ou seja, todos nós do lado de cá estamos errados e ele estava certo. Agora, HG, eu já quero emendar mais uma pergunta para você, aproveitando você na tela, para a gente debater aqui em cima desses assuntos. Desses assuntos. É mais uma pergunta que eu quero te fazer sobre o outro treinador, o Fernando Seabra. Como que você viu essa escalação, a entrada do Wallace? Né? Para muitas pessoas, o momento não foi o ideal. Como que você enxergou e o que ele rendeu em campo e deixando de fora um jogador que tem a cara de clássico, né? Que é o Romero? Como que você avaliou essa escalação também do Seabra? Eu acho que ninguém também entendeu. Vamos lá, semana passada a gente estava discutindo aí no estúdio sobre duas situações. Eu até disse, olha, o Valu está começando a me convencer sobre o Kaique e tal, mas ainda não estou convencido. Para mim existe hierarquia e o Marlon está acima do Kaique. Ponto. Não entendi a mudança. Não entendi. Talvez o Valu consiga me ajudar nessa, mas não entendi mesmo, sem ironia. A entrada do Wallace, o que a gente vinha dizendo? Essa entrada do Wallace no time tem que ser orgânica. E não foi. Não foi. O problema do Seabra foi que o Seabra, na minha modestíssima avaliação, parece ter meio que rolado na cabeça dele um lance de vou surpreender o treinador do rival. E não surpreendeu. Ele correu mais riscos. O Wallace é um bom jogador, acho que inevitavelmente vai ser titular desse time, mas num clássico onde, historicamente, o Romero se notabilizou como um cão de guarda, você não saca o cara de um clássico. Você não saca. E a entrada do Kaique na lateral esquerda, ou pelo lado esquerdo, eu também não entendi, nem o Marlon entendeu, e eu acho também que ninguém entendeu, embora eu reconheça a qualidade do Kaique. Só não entendi essas mudanças, essas duas mudanças para o clássico. E eu acho que tudo isso mostrou pra gente que o Seabra não estava certo e que eu acho que ele correu riscos muito desnecessários. E digo mais, para fechar, se o Atlético, de repente, ganha o jogo, hoje o mundo cairia na cabeça do Seabra. Valeu, HG. Daqui a pouquinho eu volto aí a falar com você. Põe pra gente aí na tela os números do clássico, só pra gente debater. Ô, gente, eu queria que a sua análise em cima dos números e também a sua opinião sobre o que o HG acabou de falar, que você ficou inquieto na cadeira, como é normal de você ficar inquieto em qualquer lugar, mas você ficou inquieto. Eu queria que você analisasse os números do primeiro e do segundo tempo e também falasse o que te incomodou na fala do HG, ou se você concorda, enfim. O que o Rep falou, 65% de posse de bola, beleza. Só que muito desse tempo foi aquela posse estéreo, bicho, que fica lá atrás. Esse cara tocando bola lá atrás. Né? Tentando achar o espaço para entrar. Ficava tocando bola lá atrás. Final. Sabe? Principalmente no segundo tempo, você vê que tá empatado. Às vezes o time tempo levou a bola. todo tocando bola lá atrás. Não era algo que defensivo. você estava pressionando, criando perigo nem nada. Sobre a fala do Everton, eu discordo de quase tudo que ele falou, normal. É normal discordar de quase tudo que ele fala. Porque o Atlético criou para vencer o jogo. Ô Everton, aquela cabeçada doida que o cara tirou de dentro do gol é a mesma bola, é quase um lance igual a bola da trave que o Cruzeiro chutou. Sim. Entendeu? Então eu não acho que teve igual, de novo, 65% de posse de bola estéreo lá atrás, não levou perigo. Tanto é que enchia o saco. A gente no campo falou assim, porra, esses caras não vão. Aí a torcida ficava impaciente para apertar. E não acontecia nada. Porque normalmente você fica tocando aquela bola, você espera que o adversário vá para cima para abrir espaço. E não acontecia, não ia. Sabe? Você não pega as defesas que o Cássio fez, boas defesas, mas não foi aquele milagre, sabe? Cara, você fala, porra, que defesa que o Cássio fez. É por isso que eu falo que eu não gostei da partida, porque não teve aquele lance, sabe? Que você fala assim, nossa senhora. Então eu acho que vinha com esse negócio, se tivesse. Primeiro que se é um trem complicado do futebol. Se tivesse um merecedor, seria. Não tem nada disso. Foi 0-0. Ninguém teve a competência de vencer o jogo. Para mim, ficou aquele negócio. Parecia que os dois treinadores estavam cagados de perder a partida. Ninguém queria ganhar. Você vê que não existia, eu acho que não teve aquele esforço de vencer jogo. Me incomodou a atuação do Matheus Pereira. Me incomodou muito. Ele foi muito bem marcado, mas o tempo todo segurando bola, esperando a marcação chegar para tomar tapa, em vez dele acelerar mais a partida. Né? Porque ele podia ter acelerado com o Barreal, que teve liberdade, tanto é que criou 2 boas chances. Então, se você olhar, eu acho que no frigir dos ovos, se você olhar, o Barreal teve 2 chances ali,
na cara do gol, bicho. Ô Valu, deixa eu te colocar nessa discussão. O Everton É isso aí, galera. Agora é dar uma olhadinha, né, nos próximos jogos do Atlético Mineiro. Foi aceitável esse empate aí. Muita gente achando que o Galo não iria conseguir sair desse clássico inteiro, né? O Galo saiu mais inteiro do que parecia. O Cruzeiro vinha jogando um futebol, para mim, na minha opinião, Cruzeiro nos últimos jogos vinha jogando futebol melhor do que Flamengo e Palmeiras, com uma certa facilidade até, né? Mas foram alguns momentos, tiveram momentos ali. Acabou perdendo pro Fortaleza, perdeu pro Palmeiras ali, mas foi um jogo meio na mão grande, né? Mas eu acreditava que o Cruzeiro estava num nível, ou pode até estar, né? E o Galo foi lá e fez um jogo, sei também, né? É uma coisa que não dá para explicar. Outro dia o Bahia jogava o melhor futebol também do Brasil, né? Bahia jogava o melhor futebol do Brasil e de repente o Bahia perdeu pro Fluminense, empatou com o Botafogo, o Botafogo, né? Jogou no Newton Santos, se classificou na verdade o Bahia, né? Mas aí perdeu pro Corinthians em casa, perdeu pro Cuiabá em casa, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Inter. Tá sendo um campeonato de momentos, né? E quem souber aproveitar melhor aí os seus momentos, acho que vai bater campeão. E agora a gente já vem o Flamengo também de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate contra o Palmeiras. Empate contra o Palmeiras ontem muito por falha do goleiro do Flamengo, goleiro Rossi. Falhou grotescamente. E a gente vem também o Palmeiras já vem de 3 jogos sem perder, né? Ó, pra você ver como é que é as coisas, né? Empatou com o Flamengo, ganhou do Flamengo no Allianz e empatou com o Inter. E perdeu do Flamengo, aí vinha de 3 derrotas. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Vitória e perdeu pro Fluminense. Perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Quase que o Palmeiras dá adeus à briga pelo título ontem. Se o Flamengo vence, o Flamengo iria a 43, deixava o Palmeiras com 37. E aí 6 pontos de diferença entre Flamengo e Palmeiras seria difícil buscar aí, né? O Flamengo ainda tem um jogo a menos. E aí 6 pontos mais esse jogo a menos poderia chegar a 9 pontos. E o Atlético que, infelizmente, a briga é por uma vaga nesse momento é uma vaga na pré-Libertadores, né? Não dá para falar em G4 porque a distância é gigantesca para o G4. Palmeiras que tem 38 pontos. O Galo tem apenas 29 pontos, são 3 rodadas de diferença. Palmeiras é o último time ali no G4. Aí a gente vem Flamengo e Fortaleza com um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Inter. Fortaleza eu não sei com quem é, né?